É muito importante você entender por que você tem crise de ansiedade. O que acontece? Normalmente, quando a pessoa ela começa a manifestar os sintomas, ela já está passando desse cenário pelo fato de ela estar projetando o futuro. Isso é, pessoas ansiosas elas sofrem antecipadamente. Isso significa que a mente dela está sempre naquilo que ainda não aconteceu e sempre vendo de forma negativa. E aí, se ela não entende por que ela está passando por aquilo, ela acaba potencializando mais a crise, porque ela acha que ela está tendo, naquele momento, uma situação que vai levar ela a óbito. Ela acha que vai ter um infarto, ela não sabe o que está acontecendo, e isso faz com que a pessoa piore. Então é muito importante você entender o que levou você a desenvolver esse quadro, o que levou a pessoa a desenvolver essa situação. Eu vou explicar agora e eu quero que você preste bastante atenção, porque se você precisa de ajuda, essa informação ela é muito importante. O que acontece? A gente tem uma área do cérebro chamada sistema reptiliano. Qual a finalidade dessa área? A finalidade é de ele controlar as suas ações involuntárias. Então, toda vez que você tem uma ação involuntária, é o cérebro reptiliano que é responsável por isso. E ele é responsável também para preservar a sua vida. O que isso significa? Todas as vezes que você está em perigo, o cérebro reptiliano ele sequestra o seu pensamento e assume o controle das suas ações. Por exemplo, imagine que você está caminhando na rua e você vê uma pessoa com uma arma atirando em outra pessoa. Imediatamente é o cérebro reptiliano que assume o controle da sua mente. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você dê uma carga de adrenalina. Por quê? Porque ele acha que você está em perigo. Se uma pessoa está tirando a vida da outra, ela pode depois virar aquela arma para mim e tirar a minha vida também. Então o cérebro reptiliano ele pensa assim, eu preciso preparar você para um cenário de se defender, de fugir ou de atacar. Então a descarga de adrenalina que o cérebro reptiliano libera no momento vai fazer o seguinte, vai fazer com que você tenha uma percepção maior, você fica em estado de alerta, vai tensionar sua musculatura, porque talvez você precise fugir, ou brigar, ou se defender, e vai acelerar o seu coração, caso você precise correr, seu coração está preparado para o pique. Então, o que o cérebro reptiliano ele faz? Ele prepara você para um cenário de guerra. O que acontece com as pessoas que têm crise de ansiedade? Devido às experiências que ela tem na vida, ou que ela já passou na vida, que envolve muita emoção, isso é, são situações que ela já passou na adolescência, na infância, na juventude, e as emoções mais frequentes relacionadas a essas experiências que estão ligadas à questão do medo e da insegurança, são esses fatores, né, tudo que o cérebro, em todos os fatos que ocorrem que envolvem muito sentimentos, o cérebro registra. Então, vamos dizer que na infância você foi abandonado pelo seu pai. Automaticamente ali você vai ter uma manifestação emocional da insegurança. Isso é, meu pai foi embora, e agora? Quem vai proteger a gente? Ou se de repente você presenciou seus pais brigarem muito. Então você estava sempre com aquela sensação de medo que vai acontecer todas as vezes que eles estão nessa crise de briga, que pode estar relacionado a eles ou até mesmo diretamente a você. Isso é, você teve, os seus pais eles eram descontrolados às vezes na maneira de lidar com as suas limitações, com as suas dificuldades ou até mesmo com os seus erros. Aí o que acontece? Você vai crescendo, você passa por situação de bullying, depois você pode ter passado um cenário de abuso sexual, você pode ter passado por uma situação de um acidente de trânsito, enfim, uma série de fatores do qual as emoções que se tornam ativas nesse momento são o sentimento de medo, de insegurança, de angústia. A pessoa que ela desenvolveu um quadro de ansiedade, ela tem a soma de todos esses registros. Então o que o cérebro ele faz? Ele vai empilhando essas experiências no decorrer da vida, ele pega essas emoções e lança para o seu inconsciente e periodicamente você começa a ter crise desses fatos que aconteceram no passado. Então todas as vezes que você está tendo uma crise de ansiedade, nada mais é do que uma descarga de adrenalina que o seu cérebro está liberando porque ele acha que você está em perigo, mesmo você às vezes não estando. E aí isso faz com que você fique em estado de alerta, por isso que você tem dificuldade de dormir, chega à noite você não está com sono, sua mente fica rolando pensamentos, passando pensamentos, faz com que você muitas vezes ache que está tendo infarto. Tem pessoas que às vezes começam a passar mal, corre para o hospital, chega lá, faz o exame, não está acusando nada. E muitas vezes você fica cheio de dores no corpo. Por quê? Porque a tensão muscular, você ficou com aquela tensão durante muito tempo, isso vai fazendo com que você sinta todos esses sintomas. É isso que acontece quando uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade. Claro que isso pode ter uma série de outras variáveis, né? Você pode ficar, no momento, sentindo muita falta de ar, pode dar tontura, pode dar, muitas vezes, naquele momento da crise você fica com as mãos geladas. Enfim, existe uma série de outros sintomas, só citei aqui alguns. Mas é importante você entender essa situação, entender esse cenário, para que você, no momento que estiver tendo uma crise, você entenda, olha, eu estou tendo aqui uma descarga de adrenalina e isso é o que está desencadeando todas essas sensações. Para você interromper o processo, você pode fazer um exercício de respiração. A maioria das pessoas que fazem, elas obtêm resultado. Quando você começou a passar mal, você senta em algum lugar, você vai fechar ali os seus olhos,
Você vai começar a puxar o ar profundamente, puxa pelo nariz, segura o ar preso uns 4, 5 segundos ali, depois você vai soltar lentamente pela boca, certo? Se possível, no momento que você estiver fazendo exercício de respiração, tenta direcionar o seu pensamento ou para o momento presente, que é o ambiente onde você está, ou para algum lugar muito bonito, alguma coisa que você goste muito, um lugar que você já passeou. Isso vai fazer com que os sintomas comecem a desaparecer e você volte ao seu estado normal. Agora, isso não vai curar o seu problema, vai interromper uma crise. Você está tendo uma descarga de adrenalina, exercício de respiração corta a liberação de adrenalina e você vai voltar ao seu estado que você estava antes, estado de tranquilidade. Agora, se você quer resolver realmente o problema, o que você precisa? Você precisa passar ou por um processo de terapia, no caso, identificar a causa, quais foram as experiências que você teve no decorrer da vida que foram marcando você negativamente. A partir do momento que na terapia isso é identificado, ou seja, a gente tem como usar ferramentas que vão ajudar a eliminar aqueles registros emocionais que são as sensações dessas experiências. Por exemplo, aquele cenário assim, você pensa em alguma coisa que aconteceu lá atrás, quando você pensa naquilo vem uma sensação ruim. Se você tem um fato ou vários fatos relacionados ao passado que aconteceram com você, e quando você traz a lembrança de causa de desconforto, é porque você tem um trauma, e por isso que você muitas vezes vai ter uma experiência de ter uma crise de ansiedade, porque existem gatilhos que vão ativar essas sensações, essas emoções dos fatos que ocorreram lá atrás. Eu também quero oferecer para você um curso online onde eu ensino pessoas que têm transtorno emocional, têm depressão, têm ansiedade, como elas podem usar as ferramentas da terapia para poder eliminar aqueles sintomas que ela tem muitas vezes com frequência. Para isso, o que você precisa fazer? Olha na descrição que está abaixo desse vídeo, vai ver ali o link da página do meu curso, entra lá e adquire o conhecimento que vai fazer com que você se liberte de forma definitiva da sua ansiedade.